Olá, amigos. Mais uma vez vamos juntos nessas jornadas de estudo sobre a mediunidade. A mediunidade é a luz do Espiritismo, de uma forma clara, racional. E nós vamos levando esses conhecimentos através do estudo desse livro aqui, Educação Mediúnica, primeiro ano da Federação Espírita do Estado de São Paulo, adotado também a maioria dos centros da capital paulista. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo. É sobre o circuito mediúnico, como chamava Kardec. O circuito mediúnico são as fases, as etapas que ocorrem quando da comunicação de um espírito, né? Quando da incorporação de um médium, né? Então, aqui ele vai falar conosco sobre a afinidade que precisa existir entre o espírito comunicante e o médium. A aproximação, o momento da aproximação entre o espírito e o médium, a aceitabilidade, que é a passividade do médium, e a incorporação propriamente dita. A incorporação que nós já deixamos claro em outra oportunidade, que é a psicofonia. O espírito não entra dentro do corpo do médium, ele fica próximo, justaposto, né? Porque a comunicação é de pensamento. Então, de um pensamento de um espírito para o pensamento do médium, e ele vai traduzindo, ele é o intérprete, o médium. Mas para que exista essa condição, para que se realize essa comunicação, é preciso que haja essas fases. Então nós vamos ler aqui o que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns, precisamente no capítulo 16, item 185. Ele diz, nos ensina como a natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza dos espíritos. O que é essa natureza? Natureza é essa ambiência, né? Então, por exemplo, a nossa natureza bela, linda, né? É uma natureza superior. E temos também a natureza inferior, aquela mais feia. Então, são essas características que é a natureza. Então, se o espírito for um espírito de natureza boa, as suas comunicações serão de cunho moral sempre bom. Ou seja, se o espírito é belo, se ele é elevado, ele vai nos trazer mensagens de cunho elevado, de teor, né? De ensinamentos elevados. Agora, se o espírito for de uma natureza inferior, feia, for um espírito sofredor, ele não consegue dar uma mensagem elevada. Por causa da sua natureza, ele dá sempre mensagens sofridas, mensagens de baixo teor moral, né? Chulas, frívolas, sem importância para o nosso crescimento espiritual. Então, de acordo com a natureza do espírito, a comunicação será igual, né? Continuando aqui, ele diz: ao lado da aptidão do espírito existe a do médium. O que ele quer dizer isso? A aptidão são os nossos conhecimentos adquiridos, as nossas experiências, né? Quando você vai em busca de um emprego, você vai fazer testes de aptidão. Eles vão ver se você tem conhecimento, se você está em condições de ocupar aquele cargo, de fazer aquelas tarefas. Então, são os conhecimentos que nós adquirimos nessa vida. Só que nós não somos
espíritos de uma vida apenas. Nós já tivemos outras vidas passadas onde também adquirimos outras aptidões, outros conhecimentos. E quando um espírito, né, que também é um ser que desenvolveu as suas aptidões, quando ele vai buscar um dos médiuns à mesa, por exemplo, para dar sua comunicação, então imaginemos que estamos numa reunião mediúnica, tem vários médiuns e um espírito quer dar a sua comunicação. Como é que ele vai escolher? Ele vai buscar, dentre esses médiuns, aquele que tem as melhores aptidões, de acordo com as suas aptidões também. Né? Então, o espírito lê no médium quais são essas condições, quais são os seus conhecimentos, e ele escolhe esse ou aquele. E aí ele continua aqui, acrescenta: apesar da igualdade de condições quanto à potência mediúnica, o espírito dará preferência a um ou a outro, segundo o gênero de comunicações que deseja transmitir. Então, o que é o gênero? Gênero é o tipo de comunicação. Então, por exemplo, é psicofônica, ele vai escolher um médium que tenha esse talento, essa mediunidade. Se é uma psicografia, ele vai escolher aquele médium que tem facilidade para psicografar, né? Se é escrita direta, ele vai buscar dentre os médios aquele que tenha esse talento de efeitos físicos. Se é de cura, igualmente, porque nós médiuns, cada um tem mediunidades diferentes, porque são tantas variedades e cada um de nós veio de acordo com as suas necessidades evolutivas. Então, nós fomos dotados, lembra da aula passada, da mediunidade que nos dará condições de pagar com amor a multidão de pecados que cometemos no passado. Então, por isso que uns vêm com a missão da psicografia, como Chico Xavier. Chico Xavier tinha várias mediunidades maravilhosas, várias aptidões mediúnicas. Só que Emmanuel disse: a sua missão é a do livro, então você vai psicografar. Então, assim foi feito. Então, essa questão da afinidade, né, dessa sintonia, é o que nós vamos ver agora. Os fatores mais importantes no estabelecimento da ligação mediúnica são outros. Os espíritos se comunicam dando preferência mais ou menos acentuada a este ou aquele médium de acordo com as suas simpatias. As qualidades do médium são essenciais para que haja essa condição, a afinidade. Que haja afinidade entre o médium e o espírito comunicante. É a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga ou que recebe o espírito. A afinidade é obtida através da sintonia do espírito com os pensamentos, comportamentos, emoções e palavras emitidos pelo médium costumeiramente. Então, essa afinidade, ela vai se dar entre o espírito e o médium nessa análise que ele faz, nessa simpatia que ele sente por este ou aquele médium, pelas suas aptidões. Mas, para que haja afinidade, ele tem que sentir isso. Ele vai perceber que aquele médium, ele tem os tipos de pensamentos que ele é simpático. Então, aquele médium gosta do bem, gosta de fazer a caridade, né? Isso o atrai, né? Assim como os espíritos inferiores buscam nas pessoas desequilibradas aquelas tendências, né, negativas. Então, esse gosta de beber. Os espíritos que gostam também, inferiores, que estão desequilibrados, eles também vão buscar essas pessoas que têm essas tendências, porque é o que é o gosto dele. Então, cada um busca aquilo que se identifica no outro, né? Isso são afinidades de gostos. Mas uma coisa que ele fala assim, no seu dia a dia. Então, assim,
não é um desejo passageiro, é algo que acontece assim costumeiramente na vida do médium. É aquilo que ele sente, é aquilo que ele pensa. Outra coisa interessante, ele diz aqui, a semelhança de pensamentos e propósitos ou intenções é muito importante para o médium captar os fluidos da espiritualidade. Como os espíritos se comunicam por pensamentos e não por palavras, são ideias ou imagens que o espírito emite em ligação com o médium e que este capta conforme sua capacidade. Pode haver também maior afinidade entre espíritos que haja envolvimento emocional. Isso acontece muito. Viveram, né? Espírito e médium viveram em outras existências, juntos, a amizade, simpatia, etc. Mas esse tipo de envolvimento não é essencial para que ocorra a ligação mental. Sendo assim, o médium iniciante deve evitar buscar estabelecer comunicações com os espíritos, com um espírito determinado. Bem, aqui antes ele diz que para ver a condição da comunicação precisa ter essa afinidade, essa simpatia. Então, a comunhão de ideias, né? Quando um espírito se identifica com o médium, às vezes, quando já viveram em vidas passadas, tem algo em comum, né? Então isso facilita a simpatia, a afinidade. E outra coisa que ele coloca aqui, interessante, é que os médiuns iniciantes, eles devem evitar, por exemplo, quando está desenvolvendo a sua mediunidade, a comunicação de um mesmo espírito toda vez. Então, é natural que durante o desenvolvimento mediúnico, vários espíritos procurem adestrar aquele médium iniciante. No entanto, se um espírito só começa a querer só ele, é sinal de que ele quer dominar o médium. O médium não é escravo de ninguém, gente. O médium, ele desenvolve e educa a sua mediunidade justamente para ter a sua vida normal. Né? Ele não vai depender daquele espírito para tomar decisões na sua vida, para fazer isso e aquilo, não. O médium é uma pessoa normal, que tem o seu discernimento, a sua vida pessoal. Então, os espíritos bons respeitam-nos as escolhas, né? Então, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Quem interfere no nosso livre-arbítrio são os espíritos inferiores, atrasados. E é com esses que nós devemos ter cuidado, né? Então, alguns espíritos se aproveitam da invigilância do médium, que não se prepara de acordo para o desenvolvimento da sua mediunidade, e procuram, nessas ocasiões, dominá-lo. Ok? Então, é preciso vigilância, né? Oração. Nessa questão da afinidade, no Livro dos Médiuns tem um exemplo fantástico, né? Então, Kardec nos traz lá que, comparando o médium com um violino, para nós que não entendemos da arte musical, para nós todos os violinos são iguais, né? Se eles estiverem inteiros e bonitos e limpos, para nós é igual. Só que para um artista, né, que tem o dom da música, ao olhar, ele já percebe que existem violinos bons e violinos não tão bons. Então ele vai testar, vai verificar os violinos que ele gosta, para ver qual daqueles vai lhe servir de instrumento. Então, o espírito se baseia na qualidade do médium, como o músico se baseia na qualidade do violino. Então, ele vai se identificar com o melhor dos instrumentos que tem à sua disposição. Então, é assim que ele escolhe qual o médium que vai lhe servir de intérprete. Entenderam? É muito interessante isso. Não é qualquer um, não. Ele não é qualquer violino.
Outras questões também influenciam na ligação mediúnica, entre elas pode-se citar as condições de aproximação. Então vimos a afinidade, agora a aproximação da entidade comunicante. Somente haverá comunicação verdadeiramente mediúnica se houver um espírito disposto a transmiti-la, claro. E para que os bons espíritos se manifestem em um trabalho, é necessário que o ambiente esteja devidamente preparado, o ambiente da reunião. Kardec nos ensina que as reuniões sociais comuns são diferentes das reuniões mediúnicas e que estas, para se obterem resultados desejáveis, requerem condições especiais. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 324. Nisso influirá também o caráter do objetivo da reunião. Reuniões para assuntos frívolos atrairão espíritos frívolos. Reuniões com objetivos sérios atrairão espíritos sérios. Aqui é uma questão importantíssima para aqueles que se interessam pela ciência, né? Por esse talento que é a mediunidade. Por isso que nos primeiros vídeos nós alertamos, orientamos que as pessoas que desejarem realmente desenvolver a sua mediunidade, se sentirem-se essa necessidade, busquem um centro espírita bem preparado, bem organizado, naquele que tenha as bases da doutrina kardeciana, porque eles oferecerão esses ambientes adequados à educação e desenvolvimento da sua mediunidade. Então, não é assim, chega, você está com um problema, chega no centro espírita, aí as pessoas já vão te colocando numa mesa para você desenvolver a sua mediunidade. Não, muitos irmãos nossos são tangidos por dores, sofrimentos, a buscar um centro espírita. Então, chegando lá, é natural que esses irmãos estejam acompanhados por irmãozinhos sofredores. Então, como é que ele, desequilibrado, vai lá dar comunicação? Não é o momento, né? O correto é você fazer o seu tratamento espiritual, receber as orientações doutrinárias, se cuidar, e quando estiver equilibrado, aí sim, você vai aprender, vai adquirir os seus conhecimentos, exercitar o seu talento mediúnico, mas sob a assistência segura de coordenadores dos cursos, né? Então, é algo que precisa ser feito com muito cuidado, com muito carinho, né? Com muita seriedade, o desenvolvimento da nossa mediunidade. Então, lembrando, esse nosso estudo é teórico, né? A prática da sua mediunidade deve ser no centro espírita, ok? Então aqui ele diz que para que haja essa aproximação na reunião, para que o espírito consiga aproximar-se do médium adequadamente, é preciso que haja um ambiente específico. Conta-nos os espíritos superiores que antes de uma reunião no centro espírita, espíritos qualificados técnicos, eles, antes de nós chegarmos lá, já estavam higienizando o ambiente, ou seja, tirando os fluidos pesados, os miasmas, fazendo uma limpeza naquele ambiente, para que no momento dos trabalhos esteja leve, né, em condições de tudo correr da forma como foi planejado. Tem os espíritos que vão fazer a segurança, né, isso é muito importante. Espíritos fazem a segurança dos trabalhos, né? Nós temos muitos irmãos que se dedicam a nos dar essas condições para que espíritos necessitados não invadam, né? Não sejam não adentre um recinto quando você estiver exercendo a sua mediunidade. Então existe uma segurança espiritual. Então são equipes enormes do mundo espiritual que cuidam dessa área.
E existem outros irmãos que vão preparando o ambiente adequadamente. Só que eles fazem a parte deles na dimensão espiritual e nós, médiuns, precisamos fazer a nossa parte antes de chegarmos na reunião mediúnica. Então, a nossa preparação é essencial. Por isso que a espiritualidade nos orienta. Você vai participar de um trabalho mediúnico, então, no dia, procure antes, né? Durante o dia, procure fazer orações, fazer preces, procure ler livros edificantes, leia o Evangelho, se prepare interiormente, evite discussões, conflitos, desentendimentos, né? Procure calar mais. Então, isso tudo faz parte de uma preparação adequada, inclusive a sua alimentação, né? Procure alimentar-se levemente, né? Para não chegar lá durante a reunião e estar com o estômago cheio, né? Então, assim, isso dificulta muito a sua tranquilidade, né? Às vezes a pessoa está lá e não consegue se concentrar porque está com o estômago, né, abarrotado. Não pode. Então, assim, você tem que se cuidar antes, certo? O padrão vibratório também é importante entre os fatores que auxiliam a aproximação. O padrão vibratório é consequência dos tipos de fluidos ou pensamentos emitidos no momento do trabalho e que vão direcionar a sintonia do médium com o espírito comunicante. Para melhorar o seu padrão vibratório, o médium deverá resguardar-se de pensamentos inferiores, pelo menos no dia do trabalho. Preparar-se com preces e leituras evangélicas, evitar brigas e desentendimentos, em fim de manter uma conduta irrepreensível. Daí a importância do orai e vigiai e da reforma íntima, como fatores de equilíbrio. Portanto, o médium desequilibrado dificulta a comunicação com espíritos, pois com o perispírito desequilibrado também não é possível estabelecer uma ligação mediúnica plena com a espiritualidade. É aquilo que nós comentamos há pouco. Então, orai e vigiai, reforma íntima, quer dizer, se cuide espiritualmente, moralmente, para você ter um desenvolvimento da sua mediunidade equilibrada, suave, tranquila, com a assistência de espíritos bons. Vamos para a terceira condição, que é a aceitabilidade. Podemos também acrescentar a disposição do médium em servir-se de intermediário, a sua aceitabilidade, a sua passividade. O medo ou a insegurança do médium pode dificultar o intercâmbio. O médium deve confiar que a preparação do ambiente e os bons propósitos da reunião atrairão espíritos sérios e bem-intencionados, e deve deixar-se envolver pelos fluidos da entidade comunicante. Para servir de instrumento fiel da espiritualidade, o médium deve praticar a humildade, calando-se, entre aspas, mentalmente, para que o espírito possa manifestar-se através dele. Contudo, o médium não deve se entregar ao primeiro espírito que vier apenas para estabelecer contato mediúnico. A dificuldade encontrada pela maioria dos médiuns iniciantes é a de ter que tratar com espíritos inferiores. O que ele quer dizer aqui? Primeiro que é muito importante para aquele que está iniciando a sua mediunidade essa passividade, essa aceitabilidade, né, de receber um irmão, um espírito, né? E ele deve confiar, né? Por isso que é importante você saber onde você está pisando, qual é a casa que você frequenta, quem são os seus coordenadores, aqueles que lhe orientarão o desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas. Então, essa confiança no ambiente e naqueles que te dirigem é fundamental para você ter tranquilidade. E também, o que ele diz, as reuniões, né? Quer dizer, você está dentro de uma casa séria, então, nas casas sérias, os espíritos sérios é quem trabalha. Então, você pode ficar tranquilo, porque
eles, na verdade, a espiritualidade é quem coordena o desenvolvimento da sua mediunidade. Né? Então, assim, você estará bem assistido. E eles, os espíritos que nos assistem, eles são maravilhosos. Eles respeitam os nossos limites. Então, não precisa ter medo. Você não vai ver aquilo que não está preparado para ver. Você não vai receber espíritos para os quais você não está preparado para receber. Isso é controlado, é coordenado pela espiritualidade que nos assiste. Então, assim, você vai de acordo com as suas condições, com os seus limites, e eles que nos dão essa segurança. Então, numa casa séria, com pessoas sérias, pode ficar tranquilo que tudo vai correr bem. Continuando aqui, quando ele diz a dificuldade encontrada pela maioria dos médiuns iniciantes é a de ter que tratar com espíritos inferiores. Por que acontece isso? O medo da gente receber um mau espírito, né? Não acontece na casa espírita você receber um mau espírito se você já não está preparado para ajudá-lo, né? Para servir. Mas é natural que, por exemplo, quando você está desenvolvendo a sua mediunidade, não sejam espíritos superiores que venham dar comunicações, ou que venham te treinar. Normalmente são espíritos menos evoluídos, mas espíritos bons, né? Não são espíritos como um Emmanuel, André Luiz, né? Como um Francisco de Assis, que vai vir te treinar. Né? Naturalmente são espíritos mais de uma elevação mais comum. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que vão ser espíritos que são preparados para nos treinarem, para nos ajudarem. No entanto, são espíritos bons, sabem o que estão fazendo ali. Ainda sobre a passividade, Edgar Armond, que é um dos irmãos que organizaram esses cursos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, já desencarnado, o capitão Edgar Armond, destaca o papel do médium para a aceitação da ligação perispiritual. Natural, pois, e mesmo necessário que haja passividade no ato funcional mediúnico e atividade e consciência plenas fora desse ato. Aqui o nosso irmão Edgar Armond, ele diz assim, nós devemos dar passividade no ato mediúnico, mas isso não quer dizer que aqueles espíritos vão estar conosco a toda hora. Nós temos a nossa liberdade, a nossa vida pessoal para cuidar, né? Então, assim, aqueles irmãos, eles estarão conosco lá na reunião, mas na nossa vida normal, nossa vida comum, a gente segue normalmente, trabalhando, estudando. Não precisa a gente estar sempre pensando o que o meu irmão gostaria que eu fizesse, como que eu devo agir. Não, você tem o seu livre-arbítrio, o seu discernimento, você que toma conta da sua vida. Então, lá no Centro Espírita, você vai estudar, vai desenvolver a sua mediunidade, educá-la, mas aqui fora você continua sendo livre, ok? De acordo com o autor, a passividade desejável não é a nulidade de desejos e decisões. Não representa a sujeição do médium ao plano espiritual. O médium não é escravo da espiritualidade, mas deve saber controlar e disciplinar suas emoções, para entregar-se conscientemente e com segurança quando for o caso. Então, é a mesma coisa, ele está dizendo que nós não somos escravos dos espíritos. Você vai desenvolver a sua mediunidade para servir a espiritualidade maior, no socorro espiritual, no atendimento espiritual aos nossos irmãos mais necessitados. Essa é a finalidade, fazer a caridade, fazer o bem. Mas você vai ter a sua vida livre, né? Então, assim, sem estar recebendo espírito, ou seja, quem for, né? Que se diga mentor ou não,
na rua, no seu trabalho, na sua casa, nada disso. O local de trabalho espiritual é na casa espírita, ok? Que é o lugar mais seguro, mais adequado. Isso é uma questão de disciplina. A gente não pode estar durante uma festa recebendo irmãozinhos, né? De forma alguma. Né? Se acontecer isso, é que existe algum desequilíbrio. Existe uma necessidade de tratamento espiritual. Né? Algo não está certo. Então, assim, a nossa vida cotidiana é normal. E lá no centro nós vamos servir como instrumentos passivos da espiritualidade maior. E ele diz aqui, todos esses fatores são predisposições necessárias à incorporação. Né? A partir desses pré-requisitos, o circuito mediúnico poderá se completar e o médium poderá transmitir a mensagem do plano espiritual como um verdadeiro intermediário. Podemos concluir lembrando-nos novamente de Kardec, que afirma: para que uma comunicação seja boa, é necessário que provenha de um espírito bom. A natureza, lembra-se? Para que esse espírito bom possa transmiti-la, precisa dispor de um bom instrumento. Ele precisa de um médium que tenha essas aptidões. Para que queira transmiti-la, é necessário que o objetivo lhe convenha. Isso é muito importante. Então, um espírito sério, um espírito nobre, ele tem os seus objetivos. O objetivo dele é fazer o bem. Então, ele precisa encontrar um médium que se disponha a trabalhar para o bem. Essa é a proposta da doutrina espírita, né? Oferecer esses cursos, esses ensinamentos, esclarecimentos, para que as pessoas se desenvolvam e se eduquem como médiuns do Cristo, né? Para fazer a caridade, para fazer o bem. Essas forças que nos envolvem, essas aptidões, isso, como dissemos, desde que somos homens na Terra, nós temos essa capacidade de sintonia com o plano espiritual. Sempre tivemos. No entanto, era assim, de uma forma desorganizada, desordenada. Então, a partir do advento do Espiritismo, com as pesquisas que o professor Hipólito Leon Kardec realizou, aí sim, a partir daí, começou-se a ter essas forças da natureza, força mediúnica, como algo compreensível, inteligível. Então, assim, a partir daí nós começamos a entender como funcionam essas relações entre o mundo físico e o espiritual e como nós devemos proceder. Né? Então, cada um tem um tipo de sensibilidade mediúnica, então precisa entender o que eu tenho serve para o que na minha vida? Qual é a finalidade? Então, a finalidade é a prática do bem. Então, nós vamos estudar essa ciência da mediunidade, procurar entender seu mecanismo, como se processa entre nós e os espíritos, para sabermos também estarmos sempre assistidos pelos bons espíritos. Então, a reforma íntima, o orar e vigiar, né? Então, isso é fundamental na vida do médium espírita. Bem, por enquanto nós vamos ficando aqui por hoje, né? E aguardando os próximos capítulos do nosso livro, que são interessantíssimos, né? Eu quero agradecer de coração a companhia de vocês, espero que tenha sido útil e que isso sirva, né, para algo de bom na sua vida. Por enquanto, eu quero aqui rogar a Deus a sua bênção, a sua proteção para o lar de cada um de vocês, pedir que a espiritualidade maior lhes proteja, lhes inspire no bem e que vocês possam ter uma semana muito feliz, muito tranquila e vamos refletir sobre esses ensinamentos maravilhosos que Deus nos concede. Muito obrigado, muita paz, muita luz a todos vocês. Um beijo no coração. Fique conosco no canal do Lar Ismael.
Até mais.